Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim, eu quero ler com vocês e depois eu vou orar mais uma vez. Romanos 1, 18 diz assim. Assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Senhor, obrigado pelos textos que nós vamos ler, pelos versículos que nós vamos ler hoje. Obrigado, Senhor Deus, pelos desafios, pela oportunidade, Senhor, de aprender mais do Senhor, de conversar mais sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de Te conhecer, de o Teu Espírito Santo falar conosco através da Tua Palavra, nos ensinar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua graça, obrigado pela Tua bondade. Hoje vamos falar sobre isso, Senhor, nesses textos. Vamos falar sobre a Sua misericórdia, sobre a Sua justiça. Peço que o Senhor nos ajude, nos dê entendimento, nos desafie, para que isso mova os nossos corações na direção do Senhor. Eu oro assim, eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse foi o texto, na verdade, que nós começamos a mensagem da semana passada, né? Portanto, a ira de Deus, ela é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, está falando de Deus agindo com justiça, né? Derramando a sua ira, né? E a pergunta que vem em seguida é, quem são esses? E aí nós vimos isso já na semana passada. Eu quero ler só o finalzinho. Você vai lá para o finalzinho do capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1, 28. Diz assim: uma vez que consideram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou ao inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica tais coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. A gente viu essa recusa, essa rejeição de Deus, de quem Ele é, de reconhecer Deus. Então ele está dizendo a ira de Deus virá sobre essas pessoas, né? Essa atitude, né? Essa postura. Deixa eu só, irmãos, beber um gole d'água aqui, que minha garganta está estranha. E aí, Paulo estava falando aqui de quem? Paulo estava falando, o foco dele era os gentios, os pagãos, aqueles que viviam sem regra, sem direção, fazendo o que queriam, fazendo as suas próprias vontades, seguindo os seus próprios desejos. Esses, a ira de Deus vem sobre eles. Só que aí, a gente vai entrar então no capítulo 2, que é, na verdade, a nossa conversa de hoje, é sobre o capítulo 2, tá? E aí o apóstolo Paulo ele vai virar então a atenção, ele estava falando com essas pessoas, os pagãos, os gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que decidiram rejeitar a Deus, qualquer noção de Deus e fazer conforme os seus próprios desejos, né? O texto ali do capítulo 1 fala que Deus se revelou a eles, mas eles não reconheceram Deus. Na verdade, eles rejeitaram a Deus e, em vez de adorarem a Deus, adoraram a coisas, a seres, a imagens, seja lá o que for. E aí ele entra no capítulo 2, então. E eu quero ler com vocês
o versículo 1 do capítulo 2. Diz assim, ó: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, você condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Agora o apóstolo Paulo ele vai virar a atenção para um grupo de pessoas que pode ser que seja judeu. Nós não sabemos exatamente, pode ser que seja, porque ele vai falar sobre o judeu a partir do versículo 17. De 1 a 16, ele mostra algumas coisas que parecem o que eles acusavam os líderes judeus naquela época. Mas ele não fala dos judeus diretamente. Então, a gente acredita que pode ser, além dos judeus, aqueles que rejeitaram a Cristo, pode ser algum tipo de, mesmo um pagão, né, um grego, um filósofo, alguma coisa assim, que tinham uma moral mais elevada, sabe? Eu não sou que nem esses. Eu também não sou que nem eles. Eu acho que você está certo, Paulo. Esses caras que fazem todas essas coisas aí que você acabou de descrever, esses aí merecem o castigo mesmo, a ira de Deus mesmo. Eu não sou como essas pessoas. Eu busco viver a minha vida regradinha. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Eu tento fazer as coisas direitinho, tento ser justo a maior parte do tempo, do jeito que dá, né, do jeito que eu consigo, e estou buscando ser bom, estou buscando fazer o bem. Aí Paulo começa então a dizer, talvez você pense que pode então também condenar esses indivíduos que fazem as coisas todas assim, abandonando Deus de qualquer jeito. Mas ele diz, mas você é igual a eles e não tem desculpa. Quando você diz que eles deveriam ser castigados, você está condenando a si mesmo, porque você que julga os outros, você pratica as mesmas coisas. O que nós vemos aqui, irmãos? Que para o julgamento de Deus não adianta parecer bom, sabe? Aquele comportamento, aparentemente, ele é bonzinho. Ele né, tem boas intenções, ele tem boa... parece ser bom ele parece fazer tudo direitinho, ele tenta fazer as coisas direitinho, mas para o julgamento de Deus, para aquilo que Deus vai julgar, não adianta ser bom. Vamos continuar lendo o texto, porque ele vai explicar isso. Do versículo de 2 a 5, ele vai mostrar isso que ele acabou de falar. Você pensa que pode julgar, mas você faz as mesmas coisas. Ele diz assim, sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Irmãos, a gente consegue lembrar de Jesus falando, né? Jesus falando que na lei diz, não adulterarás, mas se você olhar para uma mulher com intenção impura. A lei diz, não matarás, mas se você chamar o seu irmão de tolo, se você se ira, se você... a raiz é a mesma. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aquelas pessoas ali fazem as coisas totalmente livres, eles fazem do jeito que eles querem. Mas, na verdade, você que se acha moral, você está fazendo a mesma coisa que eles. Você também rejeita o conhecimento de Deus. Você rejeita que Deus está se revelando, está se mostrando a você. Você rejeita o conhecimento que você tem de Deus. E no fundo, nas suas motivações, no seu coração e até na maioria das suas atitudes, por mais que pareçam boas na maior parte do tempo, você pratica a mesma coisa. Irmãos, ele diz ali, em sua justiça, Deus castigará os que praticam tais coisas. Eu quero que você entenda, você pode perceber, por mais que nós hoje, crentes, tá bom? Vou falar agora saindo um pouco desse grupo. Nós, crentes, fomos salvos por Cristo. Nós temos a Deus, nós reconhecemos Deus, nós queremos amar a Deus, nós reconhecemos que ofendemos a Deus com os nossos pecados. Ainda assim, percebe, como nós também praticamos essas coisas
que ofendem a Deus, que rejeitam a Deus. Imagina aquelas pessoas que dizem assim, eu não sou tão ruim assim. Eles acham que eles são, por mais que não pareça, eles acham que eles são tão bons que eles não precisam da ajuda de Deus. Eu não sou tão ruim assim, eu consigo sozinho. Eu consigo fazer coisas boas sozinho. Aí ele diz, você julga, mas na verdade, isso que você está fazendo é rejeitar a Deus da mesma forma. É rejeitar esse Deus que está se mostrando a você. Você também o rejeita. Logo, o julgamento de Deus também virá sobre você. Você também não escapará, assim como aqueles não escaparão. E aí ele vai dizer, você não está percebendo o seguinte, Deus, Ele é bondoso, Deus ele é tolerante, Deus ele é paciente com você, porque você pensa assim, e é natural da gente, né, irmãos? Faço um pecado aqui, que parece um pecado pequeno, né, comparado com o bandidão lá, meu pecado aqui é um pecado pequeno, eu só desobedeci, sei lá, eu só não contei a verdade completa, então o meu pecado ele parece ser menor que os outros. E aí fiz isso, contei uma mentira, não aconteceu nada. Eu fui lá, pequei de novo, não aconteceu nada. Aí a gente começa a pensar que, então Deus não liga, ou Deus não está vendo. Ou assim, isso aí é muito pequeno para Deus, eu não sou igual aquele bandidão. É tudo muito pouco. Só que você não percebe que, na verdade, Deus está sendo bondoso, tolerante, paciente com você, esperando que você se arrependa. Esperando que nós nos arrependamos. Mas, versículo 5. Mas, ao invés de se arrepender, o que acontece? Por causa do seu coração rebelde, por causa do seu coração que se rebela contra Deus. E o pecado é isso, né? Rebelião contra Deus. Por causa do seu coração que se rebela contra Deus, que rejeita Deus, você recusa abandonar o pecado. Você acha que sabe o que está fazendo. Você acha que sabe todas as coisas, que está tudo certo. E o resultado disso é você continua acumulando ira sobre si mesmo. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça. Nós vimos isso na semana passada. Que a ira de Deus vai se revelar um dia no futuro. Mas que ela já vem se revelando enquanto Deus, vendo essa rejeição do povo, diz, então, segue seu coração. Isso é uma rejeição. Isso é a ira de Deus. Isso é Deus revelando sua ira também sobre as pessoas. Mas ele diz lá no final do versículo 5, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Também existe o momento da revelação da ira maior de Deus, né? Do julgamento de Deus. Cada dia, esse dia está mais perto, onde prestaremos conta daquilo que Deus nos permitiu viver. Cada um dos nossos dias. Deus nos permitiu viver e aquilo que a gente foi acumulando, chegará o dia de prestar contas disso, né? Se aproxima, cada dia mais. Então, o julgamento de Deus, como a gente viu ali, não adianta parecer bom. Precisa de algo mais. Né? Você acha que é melhor do que o outro só porque não faz exatamente o que o outro faz, completamente igual ao que o outro faz, ou com toda a maldade com que o outro faz, mas ainda assim, você está acumulando ira contra si mesmo. Olha o versículo 6. Falando de julgamento, né? Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Irmãos, é interessante isso aqui. Eu até coloquei aqui um título, né? O padrão do julgamento de Deus é o mesmo para todo mundo. Os seus atos. Os seus atos no sentido bem amplo, né? As suas motivações, você, a sua atitude. Então, o padrão de Deus ao julgar, Paulo está dizendo, para todo mundo. Seja para o malvadão, seja para você que parece bom, o julgamento é o mesmo. O jeito, o modo, o critério são os seus atos, né? A sua atitude. Vamos dar uma olhada nos versículos de 7 até 11. Dará vida eterna àqueles que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade.
mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para o judeu e também para o gentil. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro também para o judeu e também para o gentil, pois Deus não age com favoritismo, Deus não faz acepção de pessoas. É o que diz algumas versões. Irmãos, Paulo está falando aqui do modo de julgamento. O modo de julgamento aqui são os atos para todo mundo. Para todo mundo em geral. Aí você pensa assim, mas espera aí. Então, quer dizer que eu posso ter uma boa atitude e ser salvo por causa disso? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo é que os atos é o motivo do julgamento. Quem aqui pode ter atos, segundo ele vai mostrar daqui a pouco, quem aqui pode ter atos ou atitudes de fato que honram e glorificam a Deus, sozinho, sem a ação de Deus? Paulo vai dizer no capítulo 3, e depois a gente vai ver isso na próxima semana. Ele vai dizer, ninguém. Ninguém consegue. Então Deus vai julgar pelos atos. E os nossos atos sempre nos levarão ao castigo. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo vai dizer, lá no capítulo 3, versículo 20. Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Mas o modo de julgamento é igual. Seja para o pagão, seja para aquele cara moral, aquele cara que faz tudo direitinho. A atitude é a mesma. O modo de julgamento é o mesmo. O padrão é o mesmo. E qual é o padrão? A sua atitude para com Deus. E a atitude desse camarada é de rebeldia contra Deus. Eu acho que eu consigo sozinho. Aquele cara é bandido, mas eu não. Eu consigo me esforçar. Eu sou bom. A atitude é rebelião. É a mesma. Mas ele continua. Versículo 12. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. Está falando do primeiro grupo. Os pagãos. Eles não têm a lei, eles não receberam a lei, eles não seguem a lei, eles vivem conforme os seus próprios desejos, eles serão destruídos por causa dos seus pecados. Tá? E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com esta lei, serão julgados. Aqueles que têm a lei serão julgados de acordo com ela, por não obedecerem à lei. E é mais um título que eu coloco aqui, é o seguinte: cada um será julgado de acordo com a revelação que teve. Aquele grupo teve uma revelação, qual foi? Deus, através da criação, eles deveriam olhar para Deus, né? No versículo 20 aqui do capítulo 1, ele diz assim: por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina, portanto, não tem desculpa alguma. Aquele primeiro grupo sem lei, ou sem a lei de Deus escrita, aquele primeiro grupo teve uma revelação de Deus e rejeitou. Buscou seus próprios desejos, criou deuses para si, confiou em outras coisas. O segundo grupo teve a revelação escrita de Deus, pelo menos ele vai dizer aqui dos judeus. Veio a revelação escrita de Deus, mas ele vai dizer que por causa dela, eles não obedeceram. Deus vai usar também essa revelação que ele teve para condená-los. Os atos deles não foram bons. Vamos ver a continuação aí, ó, versículo 13 até 16. Pois o simples ato de não ouvir a lei pois o simples fato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus. Só ouvir a lei, saber que ela existe, não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que eu anuncio. Irmãos,
que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha só. Só o fato de, você recebeu a lei, você tem a lei escrita, você conhece a lei de Deus, só isso não é suficiente. Ele está dizendo, nós deveríamos obedecê-la perfeitamente. Mas ninguém consegue. É isso que ele vai dizer no fim do capítulo 3. Ninguém consegue, não há um justo, nenhum sequer, todos se desviaram, todos se extraviaram. Eles disseram, eu consigo sozinho, mas não conseguem. E é interessante que ele vai falar aqui sobre o versículo 15, ele vai falar sobre os gentios, né? Aquele primeiro grupo. Ele não tinha falado isso antes. Aquele primeiro grupo rejeitou a Deus. Eles não têm a lei de Deus, mas teve a revelação pela criação, eles deveriam conhecer a Deus, deveriam buscar a Deus. Mas ainda assim, mesmo aqueles, né, que não têm a lei de Deus, pode ser que eles tenham uma moral melhorzinha. Não façam coisas tão ruins, aparentemente. Sabe por quê? Porque no fundo do coração deles, eles ainda têm a consciência e os pensamentos. Aquilo mexe com eles. É interessante que praticamente todo povo, todo tribo, toda vila, qualquer coisa mais remota que ela esteja, ela tem algum padrão de bom e de ruim. Eles sabem que você não deve pegar o que não é seu. Eles sabem que você não deve pegar a mulher do seu vizinho. Eles sabem que você não deve matar. Por mais que eles nunca tenham ouvido a lei de Deus. Eles têm noção de algum certo e errado. Mas continuam fazendo, independente disso. Né? Assim como nós, assim como os judeus, assim como aquele moralista, aquele que fala, não, eu sei. Mas é só da aparência. Parece bonzinho, mas no fundo não. Ele está dizendo que muitas vezes os gentios pode ser que ajam de forma correta. Né? Mas ainda assim, no seu coração rebelde, estão diante de Deus. Distante de Deus, estão distante de Deus. E isso se confirmará no dia em que Deus julgar. Está falando de novo, no dia do julgamento, Deus julgar os segredos de cada um. As atitudes, as motivações, os atos de cada um. E ele vai julgar como? Por meio de Jesus Cristo. Cristo vai ser o padrão, de acordo com o Evangelho, de acordo com as boas novas que eu anuncio. Não sei se você lembra lá atrás, ele falou sobre o Evangelho, né? No versículo 16, eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro do judeu e também do gentio. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. De acordo com o Evangelho, tudo isso que nós vimos, Deus vai julgar e não há quem se salve, não há quem fique em pé. Aquele malvadão e aquele que parece bom. A ira de Deus vem sobre toda impiedade e injustiça daqueles homens que suprimem a verdade pela injustiça. Eles rejeitam a Deus. Eles impedem que a verdade seja vista. Eles buscam a sua própria verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso apareceu lá para aquele grupo que rejeitou a Deus e tomou decisões de perversidade, de maldade terríveis. Mas ele vai falar agora especificamente para você, judeu. Porque era um dos públicos que ouvia ele, que estava ali também na igreja, que estava ao redor. Ele vai dizer, você que se diz judeu, ou em algumas versões diz que tem sobrenome judeu, ou que faz parte, que se chama de judeu. Você que diz que é judeu. Você se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com ele. Você conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Você considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar o caminho de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Irmãos, eles acreditavam nisso e, de fato, tudo isso era bom. Eles tinham a lei de Deus. Os outros povos não tinham. Eles tinham. Eles se orgulhavam de serem o povo escolhido de Deus. E os outros povos eram os outros povos.
Eles achavam que só o fato de terem sido escolhidos de Deus, eles podiam pecar o quanto eles quisessem, que estava tudo certo. Deus ia perdoar, ia dar tudo bem. Só que ele vai falar assim, você conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, você conhece a lei. Você está convencido, você acredita que você é guia para cegos. Luz para os que estão perdidos, e eles deveriam ter sido, irmãos. Eles deveriam ter sido. Conduzido os povos ao redor a Deus. Mas não, eles fizeram o contrário. Eles disseram, nós somos povo de Deus, vocês são maus. Aquela oração do fariseu e do publicano, que Jesus contou, era algo muito comum. Pelo menos nos livros de história, mostram que eram orações muito comuns. Obrigado, Senhor, porque eu não sou parte daquele povo lá. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os cães. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano, aquele cobrador de impostos. Obrigado, Senhor, porque eu não sou mau, porque eu sou bom. Obrigado, Senhor, porque eu sou assim, eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo quanto recebo. Olha como eu sou bom, Deus. Você está convencido de que você é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão? Você considera-se capaz de instruir os ignorantes, de ensinar o caminho de Deus às crianças? E é interessante isso porque eles de fato ensinavam o caminho de Deus às crianças. Pelo menos ajudavam eles a memorizar as Escrituras. Você está certo de que Deus lhe dá o pleno conhecimento da verdade, né? Vocês têm a lei de Deus, mas ele vai continuar. Pois bem, se você ensina os outros, por que não ensina a si mesmo? Diz aos outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba os objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. O apóstolo Paulo está mostrando, irmãos, que não adianta simplesmente dizer: eu sou judeu, eu recebi a lei. Se você quisesse ser justificado pela lei, você tinha que de fato obedecer toda a lei. E Paulo vai dizer, e Jesus diz, que ninguém consegue obedecer a lei plenamente. Ninguém conseguiu. Ninguém consegue. Ninguém conseguiu. Algumas dessas coisas, né, mesmo no povo, a gente vê mesmo no relato bíblico, como havia ali uma corrupção ali no sistema, né, de oferecer sacrifício. Né? Os cobradores de impostos, que eram judeus, eles roubavam seu próprio povo. Os líderes religiosos, eles favoreciam alguns, aqueles que podiam dar melhor, dar mais coisas para eles. Eles corrompiam o sistema, mas diziam que estava tudo certo. Paulo está dizendo. E aí você fica pensando, imagina Paulo dizendo isso para os judeus. Por isso que eles odiavam Paulo. Por isso que eles quiseram matá-lo. Você se orgulha em conhecer a lei, mas você desonra a Deus desobedecendo a lei. E aí ele vai entrar num dos pontos que era uma questão fortíssima para os judeus. Os judeus diziam: eu sou circuncidado. Isso era uma das coisas, eu faço parte do povo. A circuncisão era a marca da aliança de Deus com o seu povo. Nós somos povo escolhido. Eu sou circuncidado, eu sou um religioso, eu sou um cara que segue a Deus. Eu estou firme. Eles se gabavam disso. Sabe o que Paulo vai dizer? Versículo 25. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. Ele estava querendo tomar pedrada. Mais ou menos, né? Só que o que ele está mostrando, irmãos, é que aquilo que Jesus falou,
Não sei se vocês lembram, quando Jesus fez lá no sermão, e ele foi muito mais profundo, eles diziam, não mate. Ok, eu nunca matei ninguém. Mas Jesus estava dizendo, isso é muito mais profundo do que isso. Está lá na motivação do seu coração, em matar alguém. Interessantemente, né, um dos 10 mandamentos é não cobiçarás. É subjetivo, não é material. Não cobiçarás é eu não desejar as coisas dos outros. Como é que você mede isso? Só lá no coração, que Deus conhece. Você conhecer toda a lei, mas pecar em um só ponto, você pecou contra toda a lei. Você desobedeceu toda a lei. Era assim que funcionava. E Deus está dizendo, vocês praticam a circuncisão e se vangloriam disso, mas vocês desobedecem a lei. O que adianta? Como o gentil, é quase a mesma coisa. Não mudou nada. Versículo 26. E se os incircuncidados, né, obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados, que cumprem a lei de Deus, condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Irmãos, os judeus tinham muito essa questão de, você, seu incircunciso, seu qualquer coisa, fora do povo de Deus, você está distante. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, você que não obedece a lei, que não cumpre a lei de Deus, você desobedece. E todos nós fazemos isso. Você está debaixo do julgamento de Deus tanto quanto o pagão que buscou de forma terrível viver a sua vida longe de Deus. Versículo 28. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Ele termina o capítulo 2 aqui. E a gente vai continuar nessa conversa depois, né? Ele vai continuar falando sobre isso. E a gente vai entender onde é que Paulo vai chegar. Como eu disse para vocês, no capítulo 3, ele vai dizer no versículo 20, 3:20, a gente vai reler esse texto depois, mas no capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer, ele vai continuar essa conversa e ele vai chegar no versículo 20 e vai dizer assim, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto nós somos pecadores. Aquele que não tem lei, rejeitou a Deus. Aquele que está buscando a lei, não está percebendo que não consegue obedecê-la plenamente. E a lei deveria mostrar para você isso, você deveria se arrepender. É isso que Paulo está dizendo. É isso que o Evangelho nos ensina. Lembra o que ele disse? A salvação, o jeito que opera a salvação de Deus, do princípio ao fim, é pela fé, não é pelas obras. Não é pela sua capacidade de obedecer. Por quê? Porque você não consegue. Deus vai julgar pelas suas obras. Mas quando ele for julgar as suas obras, ele vai dizer, você merece a condenação. Seja você o pagão corrupto, seja você aquele que parece ser bom. Porque no fundo, você só parece ser bom. Você é tão desobediente quanto. Você rejeita tanto a Deus quanto. Eu vou finalizar com algumas coisas que eu coloquei aqui. O último ponto foi sem querer, passou, era para ter apagado. O que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo o seguinte: a humanidade está debaixo da ira de Deus por causa da impiedade e injustiça. Lá o versículo 18, foi o que nós lemos. E a impiedade é a falta de reverência e temor de Deus. E é interessante por quê? Porque ele vai dizer que o pagão rejeitou a Deus
e colocou outras coisas no lugar de Deus. Mas aqui ele está falando para aquele moralista, para aquele judeu que se dizia melhor do que os outros. Ele vai dizer, você rejeitou a Deus, porque você se acha bom o suficiente para chegar até Deus com a sua capacidade. Você acha que você não precisa. Você consegue sozinho. Então, você não tem reverência, você não tem temor de Deus, você não busca Deus. Você está querendo provar que você consegue. E o resultado disso é injustiça, atitude maldosa para com as pessoas. E aí a gente vê tanto o pagão maldoso, que ele faz o mal mesmo, ele não está nem aí. Mas aquele moralista, aquele que se acha melhor, ou o próprio judeu, que tratava os outros povos, ou até mesmo dentro do seu próprio povo, rejeitava os outros. Eu sou melhor do que você, eu sou mais espiritual do que você. Irmãos, nós temos que pensar em nós, inclusive, nesse sentido, né? Ponto 2 ali. Nós cristãos, que ouvimos o Evangelho, que conhecemos o Evangelho, que entendemos que a salvação, ela vem não pela nossa própria capacidade, porque nós não somos capazes. E a Bíblia mostra pra gente isso, nós não somos capazes. E você conhece isso na sua própria vida, você sabe que você não é capaz de cumprir e de fazer o bem. Mas nós nos achamos melhores do que nós realmente somos. E o pior, nós acreditamos nisso mesmo. Nós acreditamos que somos melhores do que os outros. Nós acreditamos que no fundo a gente consegue. No fundo eu sou mais espiritual. No fundo eu sou mais bonzinho. No fundo eu consigo orar melhor. Eu oro mais, eu leio mais a Bíblia. E aí eu acabo criando, me colocando numa condição de eu sou melhor do que o outro. A gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Porque versículo 3. O ponto 3 é, isso é orgulho. Por causa do nosso orgulho, nós rejeitamos a Deus e nem percebemos. Quando nós nos achamos melhores do que somos, isso é orgulho. E por causa do nosso orgulho, nós rejeitamos a Deus e nem percebemos. Porque eu acho que eu consigo sozinho. Eu oro menos. Eu leio menos a Bíblia. Eu faço planos do jeito que eu acho que é melhor. Eu crio todo um projeto meu, pessoal, de vida. Para não dizer que eu não oro, eu faço lá uma oraçãozinha, Deus, conduz aí. Mas no fundo, estamos lidando com eu me acho muito superior. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque ninguém consegue ser justo sozinho. Por sua própria conta. Ninguém consegue. Ninguém vai conseguir chegar diante de Deus e dizer, olha Deus, o Senhor viu como eu fui bom nessa vida aqui na Terra? Acho que o Senhor devia, me deixar entrar. Me dar os parabéns. Acho que eu mereci um bolo. Ninguém vai conseguir chegar diante de Deus assim. A gente precisa lembrar disso. E é isso que Paulo está falando. Irmãos, o apóstolo Paulo não está falando isso porque ele é mau e ele gosta de rebaixar os outros, acabar com a autoestima dos outros. Não é isso. Ele quer mostrar para a gente que a autoestima não existe. Aquilo que nós temos de nós mesmos, a estima que nós temos de nós mesmos, ela precisa ser diante de Deus. Aquilo que Deus pensa de nós é muito mais importante do que o que nós pensamos de nós mesmos, do que os outros pensam de nós mesmos. E se eu sei o que Deus pensa de mim, eu quero honrá-lo, eu quero agradá-lo, eu quero me arrepender, eu reconhecer que eu sou pecador e eu quero receber a graça, o perdão que Ele disse que me daria
de graça, porque eu não consigo merecer. Percebe? Eu não consigo merecer. Se eu perguntar para Deus, Deus, o senhor acha que eu mereço? Ele vai dizer, não, não merece. Mas eu fiz isso. Mas olha para a sua vida, não merece. Continua não merecendo. Olhar para esses textos é para lembrar a gente de que nós estamos diante de Deus e a nossa identidade, a nossa estima, né? A nossa autoestima, né? Aquilo que nós temos de nós mesmos, precisa ser aquilo que Deus pensa de nós. Irmãos, é tremendo o que a Bíblia diz, por quê? Porque por um lado você tem Deus dizendo, você não merece, você não é nada, você é pecador, você me rejeita. Mas ao mesmo tempo, o sacrifício de Cristo é Deus dizendo, eu amo você. E eu fiz isso para te trazer para perto. Você não merece, mas eu fiz isso para te trazer para perto. Você não tinha como conseguir, mas eu te chamei. E eu te dei o caminho, porque você não conseguia sozinho. Né? Essa é a estima, a autoestima que nós temos diante de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado. Esse pense aí, eu errei. Para a semana, é o pense. Tá ali. Irmãos, eu quero que você pense durante essa semana, tá bom? 3 coisas que nos desafia. Primeiro, pense se eu não tenho olhado para a vida através... Vou corrigir. Pense, eu não tenho olhado para a vida através das prioridades de Deus. Entende o que é isso? Eu olho para a minha vida de acordo com as minhas prioridades, de acordo com aquilo que eu acho que é o certo, que é o melhor. Mas eu não estou olhando para a minha vida pensando assim, eu estou vivendo cada dia dessa vida porque Deus quer que eu viva aqui nessa terra. Eu estou vivendo porque eu quero viver. Eu estou vivendo para eu conquistar alguma coisa, para eu ter as minhas coisas, para eu dar um conforto para minha família, sei lá para o que eu estou vivendo. Para conquistar coisas, para comprar, para ter. Eu estou vivendo para isso? Será que eu estou olhando para as prioridades corretas? Para essa vida? Será que foi para isso que Deus me colocou aqui na Terra? Para conquistar coisas? Para ter coisas? E irmãos, eu não estou dizendo que não pode ter e não pode conquistar. Deus nos dá isso. Existem 2 formas de você olhar para o salário que você recebe. Você pode olhar para o salário que você recebe e dizer assim, eu conquistei com o meu esforço. Ou você pode olhar para o seu salário e perceber, Deus me deu condições de trabalhar, Deus me deu condições de servir a sociedade, Deus me deu condições de ser útil para a sociedade, seja lá o que você faça. E Deus tem sustentado a minha vida através do meu salário que Ele dá para mim. São 2 formas de eu olhar para a vida. Eu posso olhar para o meu trabalho e pensar assim, eu estou aqui só para ganhar dinheiro? Ou eu posso olhar para o meu trabalho e pensar assim, alguém vai usar essa peça desse carro. Alguém vai usar esse carro. Eu tenho um carro. Alguém fabricou aquela peça, passou na mão de um montão de gente até chegar no meu carro. E eu não quero que quebre. A gente gosta muito de carro, né? Carro é conforto. Só que quando o carro quebra é ruim demais, né? É desanimador. Quando o carro começa a dar defeito. Dá defeito uma coisa aqui, dá defeito outra coisa ali. Quebra, falha, você não sabe o que é. Aí você vai lá, troca a peça não funciona. Desanimador. O carro quebra na rua, te deixa na rua. Ninguém quer isso. Mas na hora que eu estou lá trabalhando e as peças passam pela minha mão, eu trato como se não estou nem aí quem vai receber essa peça. Né? Então eu posso olhar pensando na sociedade, como eu sirvo ela, ou eu posso simplesmente trabalhar para ganhar o dinheiro. Eu estou diante de Deus. Como eu estou lidando com a minha vida? Eu olho para a minha vida nas prioridades de Deus, com o olhar de Deus, ou eu olho para a minha vida simplesmente com as minhas prioridades? E é isso que eu quero conquistar. Segunda coisa para você pensar e para eu pensar é o seguinte. Irmãos, nós temos
Distrações constantes. Estamos sendo distraídos. Nós nos distraímos. Nós estamos sendo ensinados todos os dias. Todos os dias. Na TV, no rádio, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós estamos sendo ensinados o tempo todo. As pessoas estão colocando as suas frases, os seus pensamentos, estão colocando as suas ideias. Nós estamos sendo ensinados. As pessoas estão tentando nos ensinar. Elas estão querendo nos ensinar. A ideia das redes sociais é isso, é produzir conteúdo para ensinar as pessoas. Tem muita coisa boa? Tem. Né? Às vezes eu estou lá, eu estava na casa do pastor Carlos semana passada, e aí tinha um cano que a gente não conseguia descobrir como desentupir ele. A gente cavou o terreno inteiro, parte do terreno, fez uns crateras gigantes no terreno dele, e a gente chegou num pedaço do cano e estava cheio de raiz de árvore lá dentro. A árvore entrou lá e fez raiz lá dentro. E a gente não sabia como desentupir aquilo. Uma das coisas foi, vamos para o YouTube descobrir se alguém já fez isso. Vamos aprender. E, por incrível que pareça, pessoas já passaram por essas coisas também. O que eu estou dizendo com isso? Que a gente o tempo todo está sendo ensinado. E tudo bem. Agora perceba que as distrações e os ensinos deste mundo querem me fazer achar que eu sou melhor do que eu sou. Existem muitas frases motivacionais nas redes sociais para tentar fazer você pensar, eu mereço isso. Eu mereço. Você merece. Olha só como você é forte, como você passou por muitas lutas. Você merece mais. Você merece o que tem de melhor nesse mundo. Pelo que a gente leu nesse texto aqui, irmãos, se a gente parasse aqui sem ler a continuação do capítulo 3 e a continuação de Romanos, a gente chegaria à conclusão seguinte: sabe o que você merece? Condenação. É isso que o texto está dizendo. Que pelos nossos atos nós seremos julgados. E pelos nossos atos não tem ninguém que consiga dizer para Deus, ó Deus, acertei. A gente não consegue. Então o que eu mereço? Condenação. Estar diante de um julgamento e ser condenado. É isso que eu mereço de melhor. Só que o mundo está ensinando isso pra gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes eu leio a minha Bíblia pouquíssimo, rapidinho e com sono. Eu venho aqui, ouço uma mensagem rapidinho e com sono. O problema é que as redes sociais pregando para você é o tempo todo. Você está no banheiro, você faz lá um pouquinho. Você dá uma paradinha na fila, você faz lá um pouquinho. Você vai esperar um pouquinho que o almoço vai sair, você faz lá um pouquinho. Você sai do seu trabalho, você vai para a hora do almoço, antes de almoçar você faz lá um pouquinho, almoça, faz lá um pouquinho, e antes de trabalhar faz lá um pouquinho. E a gente está sendo ensinado o tempo todo. Muito mais do que você está lendo a sua Bíblia, ou orando. Né? Então, cuidado, pensa sobre isso. Terceiro, eu quero que você entenda, eu coloquei entre colchetes ali, quero que você entenda. Deus vê as pessoas boazinhas da mesma forma que vê o bandido. Eu coloquei entre aspas. Boazinhas e bandido. Por quê? Irmãos, é claro que as consequências são diferentes. O camarada que ele é, ele é assassino em série. O cara que ele mata as pessoas por prazer, ele picota elas, ele corta ela em pedaços e distribui por, ele faz atrocidades. Ele abusa de criança, ele quebra ela em pedaços e, já entenderam, né? É claro que as consequências e a maldade dessa pessoa está muito evidente. E aí as boazinhas, ela tenta fazer tudo certo. Ela tenta não errar aqui e ali. Ela não é tão má assim. Ela até mente, ela até desobedece, ela até faz algumas coisas que não são muito certas, né?
tem algumas corrupções ali no meio, né? Entra no meio desse sistema, faz as coisas assim, mas tá, no geral, não é tão mal assim. Então, para vida em sociedade, ok, isso é mais aceitável. É claro que eu não quero ter um bandidão do meu lado, esse cara aí. Eu não quero. Eu prefiro ter alguém mais aparentemente bonzinho perto de mim, da minha família. Claro, todos nós somos assim. Mas eu quero que você entenda que as pessoas boazinhas, entre aspas, que estão tentando conseguir o favor de Deus sozinhas, elas rejeitaram o favor de Deus. Elas rejeitaram a Deus. Elas acham que conseguem. Isso é orgulho. O bandidão, ele simplesmente falou, Deus não existe, eu faço a minha vida do jeito que eu quiser. Ele também rejeitou a Deus. E essa rejeição de Deus é a mesma base. Rejeitaram a Deus, merecem condenação. Entende? Por isso que eu quis colocar da mesma forma. É tão mal, é tão corrupto quanto aquele que rejeitou a Deus, né? Eu sempre falo para vocês, e eu me lembro da época da minha conversão. Por quê? Porque eu me converti, eu tinha 15 anos, e eu fui criado num lar cristão católico, praticante, aparentemente correto, que buscava fazer o que é bom, que buscava fazer o que é certo. Não tive muitos envolvimentos em coisas que as pessoas já tiveram, com drogas, com sexualidade, com bebida. Nunca tive. Algumas pessoas já passaram por isso e se converteram quando estavam lá no fundo do poço, quase morrendo, quase tendo overdose, e aí ela creu em Cristo, foi transformada. Eu não passei por isso. Mas quando eu entendi o Evangelho de Cristo, eu percebi que eu estava tão condenado quanto essas pessoas. Porque eu rejeitava Deus, eu ignorava Deus. Eu tentava viver pela minha própria força. Eu tentava ser bonzinho. Isso é rejeição de Deus, tanto quanto o outro. Então entenda isso. Não adianta parecer bonzinho. Ok? Vamos orar?